Motivo de alegria, né, meus irmãos? Está aqui na tarde da bênção, a primeira tarde da bênção do ano 2024. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 27. A gente vai estar lendo o versículo 1. Depois a gente vai ler o 14 e o 15. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim: quando foi decidido que navegarmos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eurolaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Glória a Deus, aleluia. O livro de Atos, meus irmãos, ele vai enfatizar a obra de Deus, né, por intermédio do Santo Espírito Santo de Deus na vida das pessoas que se dedicam a Deus, né, especialmente na vida de Paulo. Foi o que aconteceu na vida de Paulo, né? Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas em total. Foi um grande pregador do Evangelho por meio de suas viagens. Ele visitou 27 cidades e 3 continentes. Aleluia! A leitura que a gente acabou de ler, né? Paulo está sendo conduzido numa dessas viagens para a Itália, rumo a Roma. A gente vai ver que o livro de Atos, quando Paulo foi convertido, né? No capítulo 9 vai narrar quando Paulo recebeu, né, a sua conversão através do Espírito Santo de Deus, né? Paulo passou a ser, a partir daquele momento ali, de perseguidor. Todos os irmãos já conhecem a história, né? Ele passou a ser um pregador do Evangelho. Ele passou a ser uma pessoa que levou a muitos, né, a falar de um Jesus Cristo que vive e que ressuscitou. E a gente vai ver no livro de Atos, depois do capítulo 9, depois da conversão de Paulo, a prisão de Paulo. A partir do versículo 21, a gente vai ver que Paulo foi preso. Por que Paulo foi preso? Porque ele pregava um Cristo que ressuscitou. E o povo judeu, muitos deles não acreditavam, né, nesse Cristo que veio, que morreu por mim, por você e ressuscitou. A gente vai ver mais adiante no capítulo 23, que quando Paulo foi preso, o anjo do Senhor visitou a Paulo, né, e trouxe ele uma palavra de ânimo, que dizia a ele: Paulo, não só em Jerusalém, mas também em Roma, você vai testificar o meu nome. Deus já estava preparando Paulo através dos conflitos, através das lutas ali, o preço que ele estava pagando, o motivo que ele estava preso pelo nome de Jesus, já estava preparando ele, que ele iria a Roma, né, levar a palavra dele aos gentios. E a gente vai ver que quando a gente chega no capítulo 27, isso acontece. A palavra vai dizer no versículo 1 que Paulo está sendo levado para a Itália, preso como prisioneiro. Não só ele, mas tem outros prisioneiros. Quem narra essa história é Lucas. A Bíblia vai dizer que Lucas, ele acompanhava Paulo na sua trajetória. E ele narrou as passagens bíblicas por onde Paulo passou. E o capítulo 27 vai nos dizer que até ele chegar no seu destino, que Deus tinha para ele uma missão de levar a palavra de Deus,
ele passou por uns conflitos até chegar lá. Ele passou pelos perigos no meio da viagem. E a gente vai ver que a palavra de Deus vai nos dizer que quando eles pegam aquele navio, né, vai ele, o centurião, chamado Júlio, e o comandante do navio e outros presos. Quando ele pega aquele navio, que eles começam a navegar, a palavra de Deus vai dizer que eles passaram por outros lugares, só que em um determinado momento, por causa do tempo, já era o começo de outubro, a Bíblia vai nos relatar, os ventos eram fortes, não era um momento adequado para se navegar, e Paulo vai dizer a todos ali que parem, que não é o momento certo para navegar. Por quê? Porque a viagem poderia acarretar grandes prejuízos, não só para a vida dele, não só para o barco, mas também para a vida deles. E a gente vai ver que nesse decorrer eles não deram muito ouvidos a Paulo. Eu até entendo, porque Paulo talvez não entendia muito bem sobre navio, né? E ali eles não deram crédito a Paulo. E eles continuam a viagem. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando chega no versículo 14, a gente vai ver que de repente o vento começou a ficar forte e veio um tufão de vento ao rumo deles no navio. E a palavra de Deus vai dizer assim: entretanto, não muito depois, descandeou-se um vento chamado Eurolaquilão, e arrastando o navio com violência, sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Ou seja, eles ficaram sem rumo. Por quê? Por causa da força do vento. Eles não tiveram mais chance de dominar ali o navio, por causa das forças do vento, que eram muito contrárias a ele. E aqui a gente aprende uma lição, meus irmãos. A gente vai ver que quando eles se deixam levar pelo vento, eles ficam sem rumo. E a gente aprende uma lição aqui, que no meio das tempestades, que a gente não venha ficar sem rumo. Por quê? Porque quando a gente está na caminhada, você tem um propósito, você tem um lugar a chegar, Deus te prometeu, Ele falou. Aleluia! Não importa a maneira que você vai chegar lá. O que importa é que você vai chegar. Aleluia! E quando eles ali ficam sem rumo, isso também acontece na nossa vida, quando os ventos vêm ao contrário. Quando eles aparecem em nossa vida, a gente vai querer deixar tudo para trás, né? Vai ficar igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente quer parar propósito, a gente quer parar no caminho, deixando os sonhos para trás, deixando o chamado de Deus para trás, porque a gente acha que já fez de tudo quando a tempestade chega, quando ela é forte na nossa vida. A gente acha que não tem mais sentido seguir em diante, né? E eu aprendi, através da minha vida cotidiana e através da vida daqueles que me cercam, que às vezes a tempestade ela vai servir para um posicionamento na sua caminhada com Cristo. Aleluia! Só que esse posicionamento vai depender de mim e de você. Muitas das vezes você vai decidir se você vai parar, vai morrer no meio da tempestade, ou se você vai seguir em diante. Por quê? Porque quando os ventos vêm ao nosso barco, a gente tem um Jesus, né? O mesmo Jesus que um dia Paulo recebeu, encontrou, porque todos os irmãos sabem que Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele matava, ele não tinha dó. A Bíblia vai dizer que ele suspirava ameaça contra os cristãos. E a gente vai ver capítulos adiante, nessa viagem, no versículo 18,
que vai dizer assim: açoitados pelos ventos, no dia seguinte, eles tentaram aliviar o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, joguemos a armação do navio no meio do mar. Aqui a gente aprende mais uma lição, que quando a gente está no meio da caminhada, quando os ventos sopram no nosso navio, a gente vai aprender uma lição. Cuidado que nos dias de tempestade, com o que você vai jogar fora do seu navio. Por quê? No dia da tempestade, quando chega, às vezes ela chega no dia de bonança, ela pode chegar no dia de tristeza, qualquer dia ela pode chegar na sua vida. E às vezes a gente, na tentativa de se salvar, a gente pode fazer besteira, jogando aquilo que não era para ser jogado fora. Princípios que a gente conseguiu durante a nossa caminhada em tempo de bonança com a vida de Cristo. Aleluia! Porque às vezes, meus irmãos, nessa tentativa de nos salvar, achando que está fazendo a coisa certa no tempo da tempestade, a gente vai jogar casamento fora, a gente vai jogar uma vida de obediência fora, porque as tempestades chegaram e você acha que não tem mais nada o que fazer, já tentou e está na luta, e quando você está num vento, vem outro vento, sopra, parece que sopra o vento do sul, o vento do leste, do norte, parece que vem todos os ventos de Três Lagoas. O Três Lagoas o vento é forte. Contra você, e você na tentativa de se salvar, você faz uma grande besteira. Então cuidado com o que você lança fora do seu navio no momento de tempestade. A gente vai ver aqui no versículo 20, e não havendo mais aparecendo alguns dias nem sol, nem estrela, caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Naquele momento não havia sol, só havia escuridão, e para eles não havia mais esperança, que nem já foi falado hoje aqui nessa tarde. Porque, meus irmãos, a gente aprende uma grande lição aqui: não perca a esperança no meio da tempestade. Por quê? Porque às vezes, meus irmãos, a gente acha que não tem mais jeito, né? Quando a tempestade chega no nosso barco, quando as guerras, os conflitos, as lutas na nossa caminhada, e a gente vai ver que pra gente parece que não tem mais esperança. Se alguma área da sua vida você se encontra assim, sem esperança, no meio de algum problema que você está vivendo, quer dizer para os irmãos que há esperança sim. Aleluia! Porque Jesus é o dono da esperança. Você serve um Deus cheio de esperança, que Ele dá esperança para o seu filho, que você acha que não tem mais jeito. Jesus é um Jesus de esperança para um casamento, que a gente acha que não tem mais jeito. Jesus é um Jesus da esperança na sua vida espiritual, que você acha que você não vai conseguir. E eu quero dizer para os meus irmãos que há esperança para tudo. Enquanto há vida, há esperança. A gente vai ver que Isaías 43 vai dizer assim: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá diante de ti. Aleluia! A gente vai ver aqui que é uma palavra muito forte. Ele vai dizer quando. É uma palavra de esperança que ele está trazendo para aquele povo. Não é somente quando, se você passar pela tempestade. É quando. Isso significa que em algum momento da sua vida vai estar mar de rosa, e de repente um vento contrário pode soprar na sua vida. E quando esse vento soprar na sua vida, a palavra vai dizer que eu serei contigo e nunca te abandonarei. Sei que muitos dos irmãos aqui já passou por isso, já passou pelo fogo,
já passou pelas águas, já passou pelos rios. Tem muitos dos irmãos que ainda estão nesse processo, passando, né? Mas Deus tem uma palavra hoje para você, que Ele jamais te abandonou e jamais vai te abandonar. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que no versículo 22, vai dizer assim: mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida perderá entre vós, somente o navio. Versículo 23, porque nessa noite um anjo do Senhor, de quem eu sirvo e de quem eu sou, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Quer dizer para os irmãos que no meio da tempestade sempre há um anjo, sempre há uma resposta de conforto para nós. O anjo do Senhor visitou a Paulo novamente no meio daquela tempestade, para lembrar ele que tinha um lugar a chegar, e que nenhum daqueles que estavam no navio iria morrer, somente ia se perder o navio. E ele ainda diz mais assim: não temas, Paulo, é preciso comparecer a César, que era governador de Roma. Então aqui, meus irmãos, a gente vai ver que Paulo, quando é visitado pelo anjo, ele tem um reforço, uma palavra de consolo, não só para eles, mas também para aqueles que estavam com ele, porque ele vai dizer a todos eles o que ele ouviu do anjo: tenha bom ânimo, senhores, ninguém morrerá, ninguém se perderá. E aqui a gente vê que Paulo, quando ouve o anjo falando, ele conforta o seu coração, né? Leva uma palavra de ânimo. E assim na nossa vida também, no momento de tempestade, sempre tem alguém para nos levantar, para nos dar ânimo. E Deus sempre usa um anjo, não em forma de anjo angelical, né? Com aquelas duas asas, mas sim através de pessoas, né? Para nos ajudar, para nos dar uma palavra, para nos convidar a ir à igreja, escutar uma palavra de Deus. Isso é anjo, isso é ser um anjo na vida de uma pessoa, né? E a gente vai ver que às vezes a gente quer entender como a gente vai chegar no propósito de Deus, né? Às vezes a gente se indaga, fica questionando a Deus. A gente vê aqui que Paulo, ele não ficou questionando a Deus, ele só confiou para onde ele iria, mas ele não questionou a Deus por ele estar passando aquele grande processo, aquela grande tempestade como prisioneiro. E às vezes a gente quer dar uma lista para Deus, né? Porque ainda não chegou o dia, a gente não cumpriu aquilo que Deus prometeu para nós, e a gente indaga a Deus quando, Senhor, que isso vai acontecer. E muitas das vezes a gente ainda dá uma pinceladinha dizendo assim: Senhor, eu queria que fosse assim, mas por que não pode ser assim? E as coisas não são assim, meus irmãos. A gente só tem que confiar e obedecer. Se Deus prometeu alguma coisa para os irmãos, que os seus serão salvos, né? Que através de você almas serão salvas, que você é um agente dos céus, só basta somente confiar e obedecer. Ontem a palavra da diaconisa Thaís falou muito sobre obediência. Então, na nossa caminhada rumo ao propósito que a gente tem que obedecer e confiar. Porque Deus não é um Deus de mentira. Eu já vi muitas coisas acontecer nessa igreja, coisas que foram ditas e coisas que aconteceram. Primeiramente foi o templo. No começo, quando a gente olhava para essas paredes, e a gente via como se fosse um lugar abandonado. E hoje a gente olha de novo, novamente, e vê que tudo aquilo que foi dito está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, só basta confiar e obedecer. E a gente vai ver que no versículo 42, vai dizer assim: era parecer dos soldados que matasse os presos, para que nenhum deles nadasse e fugisse. O versículo 43: mas o centurião, querendo salvar Paulo, pediu
impediu-os de fazer. O que eu vejo aqui? Graça e favor de Deus na vida de Paulo. Aleluia. Porque eles queriam matar todos os presos. Por quê? Porque no exato momento que os ventos foram tão fortes que o barco se despedaçou e cada um queria tentar se salvar nas tábuas, nos pedaços do navio. O comandante do navio acharia melhor matar todos, porque eles eram responsáveis por aqueles presos. E a gente vai ver que o centurião impediu. Por quê? Porque a graça e o poder e o favor na vida de Paulo era com ele. Aleluia. E assim na nossa vida também. Às vezes por causa da graça e o favor de Deus sobre a nossa vida, aqueles que estão ao nosso redor são abençoados. Aleluia. Aqueles que estão ao nosso redor são curados, são libertos. Aqueles que estão ao nosso redor não morrem. Por quê? Eram 276 pessoas naquele navio. A palavra de Deus vai nos dizer, no final dessa passagem, no verso 44, que assim foi feito. Todos se salvaram, ninguém morreu. Glória a Deus. Então, meus irmãos, tenha bom ânimo, creia nas promessas de Deus na sua vida, comece a ser humano, que nem foi louvado aqui, né? Que a missionária também já falou para nós, que a gente tem que profetizar cura, bênção, milagre, que a gente venha profetizar, que a gente vai chegar na promessa, Glória a no Deus. propósito, que a gente vai chegar aos céus, porque a melhor coisa que a gente tem nessa caminhada é o céu. Aleluia. E a gente vai ver que para isso a gente tem que obedecer e confiar. Glória a Deus. Se Deus falou, é porque Ele vai cumprir. Glória a Deus. Então, que fique de reflexão para os irmãos, que esse ano de 2024, se os ventos fortes assoprar o seu navio, o seu barco, que os irmãos tenham convicção que Jesus está conosco. Aleluia. Que a gente venha seguir em frente, né? Que a gente venha caminhar com rumo em direção ao propósito, que a gente venha encontrar esperança Aleluia. no decorrer dessa caminhada, e que os irmãos não se preocupem, que a gente vai ter sempre uma resposta de Deus no momento de dificuldade, Aleluia. e que nós venhamos se entregar verdadeiramente para Cristo, ter bom ânimo nessa caminhada. E gostaria de falar uma coisa para os irmãos. Nessa nossa caminhada, Deus tem um chamado para cada um de nós, Aleluia. cada um às vezes com um chamado diferente. Sei que cada um dos irmãos que estão aqui já passaram por grandes lutas, mas estão aqui. Muitos já passaram à beira da morte, mas estão vivos, porque lá atrás Deus prometeu que haveria um propósito, e hoje cada um de nós estamos aqui vivos, né, com a graça de Deus. Então, meus irmãos,